Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós estamos com o professor Guilherme Casarões. Ele é cientista político e professor, como eu disse, da FGV EASP. Guilherme, muito obrigado por estar com a gente aqui no Planeta Azul. Obrigado pelo convite, Rodolfo. É um prazer. Guilherme, nós estamos muito perto das eleições municipais aqui em São Paulo, em todos os municípios, e é uma eleição que veio mudando de cara. Forças que estavam aparentemente derrotadas na cidade de São Paulo aparecem com chance de ir para o segundo turno. Como é que você está vendo essa corrida em São Paulo? Olha, as eleições em São Paulo, elas sempre são muito descoladas e diferentes do resto do país, né? Então tem uma dinâmica muito própria na cidade de São Paulo, influenciada, né, pelo processo político e econômico aqui da capital e do estado, que não nos permite traçar um grande paralelo com outros lugares do Brasil. Mas um dado importante, um dado muito interessante aqui de São Paulo, é que duas forças que a gente acreditava que polarizariam as eleições, ou que continuariam polarizando o cenário político nacional, não fizeram tanto efeito, ou pelo menos viram seu efeito se reduzir muito rapidamente aqui em São Paulo. Eu estou falando de um lado do PT, cujo candidato Gilmar Tato não emplacou, né, cresceu um pouquinho, mas não teve aí um grande desenvolvimento da candidatura, mesmo depois que apareceu com Lula e etc. E do outro lado, o bolsonarismo, que não conseguiu se reinventar, apostou numa figura já conhecida do eleitor paulistano, que é o Celso Russomano, e que deu tão errado, né, a associação do Bolsonaro com o Russomano, que o Russomano foi obrigado a tirar a menção ao Bolsonaro do seu próprio jingle para ver se ele conseguia recuperar um pouquinho da sua derrocada nas pesquisas nas últimas semanas, né? Então, bolsonarismo e petismo, como duas forças importantes que organizam a política nacional, não se manifestaram de maneira tão clara nessa eleição, ou pelo menos é o que as pesquisas estão indicando. Esse momento da eleição municipal coloca Bruno Covas, que é o prefeito, como líder, cada vez mais distante, aliás, dos segundos lugares que estão empatados entre si. Eu acho que essa é uma tendência natural por duas razões, Rodolfo. Primeiro, porque o Bruno Covas ele já é o prefeito, né? Então, pouco a pouco, o eleitor paulistano vai conhecendo quem é o prefeito Bruno Covas, que teve, aliás, uma participação importante na condução da pandemia em nível municipal. Bruno Covas, que estava lutando contra um câncer, ainda assim apareceu publicamente algumas vezes, teve um papel aí de liderança nesse processo de enfrentamento da pandemia. Então, eu acho que pouco a pouco o eleitor foi entendendo, foi ligando o nome à pessoa, como a gente diz, né? Entendendo que o Bruno Covas é, de fato, aquele político que teve um papel importante nesse processo. E tem uma outra coisa, né, que a gente aí não pode desconectar da própria realidade de São Paulo, que é o fator PSDB. O PSDB é um partido que já diminuiu a sua influência nacional, o seu alcance. O PSDB teve uma derrota fragorosa em 2018, né, quando o Alckmin teve aí menos de 5% dos votos, a pior votação de um candidato do PSDB na história das eleições diretas no Brasil. Mas o PSDB ainda tem um eleitorado relativamente cativo, e eu diria que é um eleitorado que hoje se beneficia da própria presença de João Dória como governador do estado, né? Esse PSDB é muito diferente do PSDB que a gente conhece da história pregressa, mas ainda assim eu acho que existe um efeito inercial que pode facilitar a vida do Bruno Covas, né? Não só o sobrenome, com uma filiação partidária, e o fato de ser o prefeito e, portanto, ter um recall natural. O que mais surpreende nesse quadro não é nem a derrocada do Russomano, que essa a gente já esperava, porque aconteceu nas últimas duas eleições. Mas é surpreendente a gente perceber, primeiro, Guilherme Boulos, um candidato do PSOL, o PSOL que nunca foi um partido particularmente expressivo em São Paulo. O PSOL tem uma entrada muito grande no Rio de Janeiro, por exemplo. Em São Paulo, o PSOL ele sempre teve uma votação boa, de uma esquerda mais universitária, de uma esquerda mais rica, mas um candidato do PSOL nunca tinha tido tanto alcance como tem o Guilherme Boulos, que traz aí um elemento também do próprio Lula, né? Ele tem um charme típico do Lula. Ao mesmo tempo, eu acho que a esquerda que ficou órfã do PT, ela está buscando uma alternativa, e encontrou no Guilherme Boulos uma alternativa, até porque ele tem como sua vice a Luísa Erundina, que é uma candidata essa conhecidíssima do eleitor paulistano. E é curioso porque o Márcio França, que
não tem propriamente uma relação com a cidade de São Paulo, vem do litoral de São Vicente, mas foi candidato a governador em 2018, ele vai ali empatando tecnicamente com Boulos em segundo lugar. Então, essas duas forças. Márcio França, que tentou flertar com o bolsonarismo, voltou atrás, hoje está ali numa aliança PDT-PSB, né, ligado inclusive à turma do Ciro Gomes, etc. E o Guilherme Boulos, nessa caminhada solitária do PSOL, essas são as surpresas reais das eleições municipais. E elas podem levar a um segundo turno muito diferente daquele com o qual a gente estava acostumado entre PT e PSDB, ou entre, nesse caso agora, uma força conservadora representada pelo bolsonarismo e uma força ligada ao PT. Como é que você analisa a força da candidatura do Boulos, que inicialmente parecia, pelos motivos que você já expôs, o fato do PSOL ser um partido muito pouco conhecido em São Paulo, ter pouca massa política em São Paulo. São Paulo tem um eleitorado conservador, apesar de já ter apesar de já ter eleito Erundina e ter eleito Haddad. A que você atribui esse crescimento do Boulos? A um desgaste do PT, a presença sempre constante do eleitorado paulista de 20% de esquerda? Como é que você vê esse fenômeno do Boulos? Rodolfo, eu acho que tem um lado inercial, como você mesmo lembrou, o eleitorado do PT em São Paulo ele é mais ou menos fixo, né? O pessoal já conta com esse quinto do eleitorado votando no PT em qualquer eleição, né? Tanto para o Estado um pouco menos, mas sobretudo aqui na capital. Mas eu acho que o que acontece no caso do Boulos são três coisas. Primeiro, o PT é um partido que se desgastou enormemente ao longo dos últimos anos, né? Então, de meados do governo Dilma, passando pelo impeachment da presidente Dilma, até as eleições de 2018, o choque ao PT foi muito grande. E isso, no caso do município de São Paulo, teve um efeito redobrado, porque o Haddad foi um prefeito avaliado de maneira muito polêmica, muito controversa, né? Foi derrotado no primeiro turno na eleição. Exatamente, foi derrotado em 2016. Então, assim, o legado do petismo na cidade de São Paulo, eu diria que é ainda mais grave do que a derrocada do petismo em nível nacional, né? Então, ainda que haja um eleitor fiel ao PT, esse próprio eleitor não avaliou bem a gestão do Haddad, e eu acho que esse eleitor está procurando uma alternativa dentro do próprio campo da esquerda. E aí vem o segundo elemento. O segundo elemento é que, pelo menos essa leitura que eu faço, não é uma leitura super acadêmica, mas eu tenho a impressão de que o PT, nacionalmente, aqui em São Paulo também, ele foi se descolando pouco a pouco da sua massa política, para usar a expressão que você usou mais cedo. E isso porque, onde estava a base, vamos dizer, mais firme do Partido dos Trabalhadores? Estava nos sindicatos, estava nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, estava, por exemplo, nas universidades. E o que a gente está observando nesses últimos anos, né, nessa quadra histórica muito peculiar que a gente está vivendo, é que a sindicalização do trabalhador caiu enormemente, ou seja, a gente está vendo um processo que muitos sociólogos já chamam de uberização do trabalho, que é o trabalho autônomo, precarizado. O desemprego industrial também. Desemprego industrial. Então, eu acho que isso já aliena um pedaço importante do eleitorado petista. Você tem, do outro lado, as igrejas pentecostais e, sobretudo, neopentecostais ocupando o espaço que a Igreja Católica ocupou tradicionalmente entre as classes mais baixas, aqui em São Paulo, inclusive. A gente viu a hostilidade ao padre Júlio Lancelotti recente. Quer dizer, você tem aí um processo de transformação religiosa importante que acomete São Paulo de maneira muito próxima. E você tem também uma própria mudança no perfil da população universitária, né? Houve um empoderamento muito grande, né, dos universitários durante a era Lula e etc., mas essa população universitária também ela foi diminuindo e se alienando da política. Então, o quadro que a gente tem hoje é de um PT que já não dialoga mais com a sua base original e que não conseguiu, por não se renovar, eu diria, encontrar uma nova entrada na política. E aí vem o fator Boulos. O Boulos, ele é jovem. Então, quando eu falei que ele tem o charme do Lula, o que eu quero dizer é que ele tem uma jovialidade e uma militância de rua do Lula de 79, do Lula que fundou o PT. Então, ele tem um lado que é o lado da militância política pé no chão,
Então, acho que esse é um fator decisivo, por um lado. Há uma população sem teto em São Paulo gigantesca, então acho que o Boulos também apela a um sentimento que é comum, principalmente no centro expandido de São Paulo. Mas há uma outra coisa, o Boulos, dentre de todos os candidatos a prefeito aqui de São Paulo, é o que melhor ocupou, na minha avaliação, o espaço das redes sociais. Espaço esse que vinha sendo ocupado quase que exclusivamente pelo bolsonarismo nos últimos anos. Foi o espaço em que a direita prosperou de maneira muito visível desde as manifestações de 13, 14, 15 no Brasil. Então, ao ocupar as redes sociais, o Boulos também faz uma virada importante, porque o PSOL acaba se tornando, aliás, não negando as próprias origens, ele acaba se tornando o PT renovado. Essa era a proposta original. E aqui, claro, eu não quero romantizar, existem vários problemas nesse caminho, né? Nada é simples na política, e muito menos na política partidária. Mas a impressão que eu tenho é que o Boulos ele consegue uma entrada em eleitorados em que o PT já não mais consegue penetrar, e ao mesmo tempo ele tem esse apelo midiático, principalmente nas redes sociais, que conseguiu colocar uma cara para a campanha que nenhuma outra campanha tem. E é curioso porque a gente achava que outros candidatos, como Arthur Mamãe Falei, ou Joyce Hasselmann, herdeiros dessa militância digital bolsonarista ou ex-bolsonarista, que eles fossem estacionados, né? Eles ficaram estacionados. Ou seja, o Boulos ele conseguiu não só ocupar esse espaço, mas ocupar esse espaço para um eleitor que já sentia uma falta de uma comunicação desse tipo digital. E em tempos de pandemia, Rodolfo, quem domina as redes sociais tem uma vantagem muito grande sobre os outros candidatos nessa eleição que se aproxima. Interessante notar que a popularidade do presidente Bolsonaro tem aumentado. A curva é uma curva ascendente. E ele não vai ganhar a eleição na prefeitura de Belo Horizonte, não vai ganhar no Rio, não vai ganhar em São Paulo e não vai ganhar no Rio Grande do Sul. A que se atribui essa falha na transmissão de votos para os grandes centros urbanos? Eu acho, Rodolfo, que se tem algo que a eleição de prefeito agora em 2020 vai nos ensinar, quais são os limites dessa transferência personalista de voto. A gente tentou estudar esse fenômeno no auge do lulismo. A diferença fundamental é que no auge do lulismo havia uma máquina político-partidária além do carisma indefectível do presidente Lula. Carisma, aliás, que o Bolsonaro também tem, de um outro jeito, né? Um outro tipo de carisma, um outro tipo de comunicação, mas apelo pessoal ele tem. A diferença é que o tipo de populismo de que o Bolsonaro se vale para poder governar, que foi o que ele usou para se eleger, é um populismo, na minha percepção, muito pessoal e intransferível. É claro que aquelas pessoas em que o Bolsonaro apostou na onda bolsonarista de 18 foram eleitas. Então a gente tem aí uma massa de deputados federais ex-PSL, alguns se mantiveram no PSL, que fizeram a segunda bancada do Congresso, da Câmara, né? A gente teve vários governadores eleitos na rabeira do bolsonarismo, o próprio Witzel, o Dória, o Zema em Minas Gerais, muitos dos quais já brigaram, inclusive, com o Bolsonaro. Já abandonaram o barco. Já abandonaram o barco, mas eu acho que tem uma questão interessante. O Bolsonaro, ele fez uma aposta correta do ponto de vista do cálculo político, que foi fundar um partido para chamar de seu. O PSL nunca foi dele. O PSL era o veículo que, em 2018, viabilizou a existência daquele movimento. Mas o PSL estava nas mãos do Bivar, tinha uma outra dinâmica, era um partido que tinha problemas internos também, que antecediam o próprio Bolsonaro chegar. Então, quando o Bolsonaro lança a Aliança pelo Brasil, essa era a expectativa do bolsonarismo de se corporificar numa estrutura político-partidária. Qual foi o problema? O problema é que a aliança não deslanchou. E isso gerou um efeito muito negativo sobre os candidatos apoiados pelo Bolsonaro, porque se você olhar para todos aqueles que são apoiados, às vezes nominalmente, pelo presidente Bolsonaro, cada um está num partido diferente. Então você não tem uma coesão, você não tem nenhum número com o qual você consiga identificar aquela marca do Bolsonaro. Então, o que esses candidatos estão tendo que fazer muitas vezes? Apelar para dizer abertamente na campanha de televisão, eu sou o candidato do Bolsonaro. Mas talvez as pessoas não tenham percebido não tenham conseguido entender essa transmissão direta de voto. E tem uma outra coisa interessante. Eu não sei, a gente está vendo as pesquisas e cada uma diz uma coisa um pouco diferente,
Mas eu não sei se o Bolsonaro também está sendo tão bem avaliado assim, a ponto de ser um grande cabo eleitoral em nível nacional. É claro que a marca bolsonarista ela tem um apelo, mas a dizer, pelo desempenho decadente de Russomano em São Paulo, do desempenho muito ruim do Crivella no Rio de Janeiro, que é prefeito, né? Ou seja, tem esse recall. O desempenho, eu sou de Belo Horizonte originalmente, Bruno Engler, que é o candidato do Bolsonaro em Belo Horizonte, nem aparece nas pesquisas, o Calil parece que vai ganhar no primeiro turno lá. Uhum. Então, nas grandes capitais, onde a rejeição ao Bolsonaro em geral é maior do que no interior, essa marca do bolsonarismo não conseguiu emplacar. Então, eu acho que vai ser, talvez, a lição, do ponto de vista político, para que o Bolsonaro apresse a formação de um partido e consiga, a partir da sua imagem e da adesão a ela, construir uma base partidária que viabilize uma outra onda em 2022. Agora, do jeito que a coisa está, e a julgar por esses resultados, ou pelo menos pela prévia desses resultados municipais, o bolsonarismo ainda tem muito caminho para percorrer até conseguir ser, vamos dizer, uma grande força eleitoral, mais do que uma onda, como foi em 2018. É muito difícil imaginar, neste momento, quando nós gravamos a entrevista, que Bruno Covas não vença essa eleição em São Paulo. É muito pouco provável, pelo que todos os números indicam. A vitória de Covas, de alguma maneira, significa um aporte de força política ao Dória, de quem ele, na verdade, se distanciou um pouco, né? O Covas não mostra muito o Dória na campanha. Você acha que o Dória se beneficia dessa vitória do Covas quando será candidato em 2022? Olha, eu acho que sim, porque, pelo menos na superfície, Rodolfo, o PSDB ainda é um partido único, né? A grande questão do PSDB é que houve uma mudança muito importante de perfil do partido nos últimos anos. Aquele PSDB, social-democrata, do próprio vô do Bruno Covas, o Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique, esse PSDB já era. E o próprio Bruno Covas, a uma certa PSDB altura, mais ideológico, mais de centro-esquerda? Exatamente. Quer dizer, eu não sei se mais ideológico ou mais purista, né? Pensando justamente essas origens social-democratas à lá Felipe González, ou à lá Mário Soares de Portugal, enfim. O fato aqui, Rodolfo, é que o PSDB ele deu uma guinada à direita, que não nasce com Dória, uma guinada que a gente vê desde 2010, quando Serra disputa com a Dilma a eleição nacional e começa a trazer o debate para o campo dos costumes, né? Então, eu acho que ali o PSDB começa a flertar com uma direita mais radical, que não era o eleitorado tradicional do PSDB. Então, a pauta econômica, né, liberal, neoliberal, ela vai dando espaço a essa pauta comportamental, moralista, muito ligada a um eleitorado religioso e etc. E o Dória nada mais é do que a concretização disso. Inclusive, eu arriscaria dizer que o Dória, mesmo em 2018, ele sai bem maior do que o Alckmin, o seu padrinho político, que teve uma derrota fragorosa na eleição e que não representa mais a cara do PSDB. Dito isso, para concluir, é claro que o Bruno Covas, sendo prefeito da maior cidade do Brasil, é importante para a campanha do Dória de 2022 deslanchar. Ele vai ser um cabo eleitoral importante para o então candidato Dória, se de fato esse cenário se realizar. Só que, por outro lado, o Bruno Covas representa uma ala mais centro-esquerda do PSDB, ou pelo menos foi essa a tendência que o próprio Bruno Covas demonstrou assim que ele assumiu a prefeitura, distanciando-se, como você bem lembrou, do fenômeno Dória. Aí de duas uma. Ou o Bruno Covas recuperará o PSDB de dentro, trará o PSDB de volta para uma situação mais central, mais moderada, talvez até para reconstruir a história do partido, né? O partido que foi o segundo partido mais importante da história da Nova República, né? Ele tem aí ditadura. Mas, ao mesmo tempo, isso vai depender de como o Dória vai lidar com o partido, porque o Dória, nesse momento, ele tem uma vantagem, ele tem uma alavanca no partido. Né? Ele consegue dominar, sobretudo, esse núcleo de São Paulo, que é o núcleo mais forte do PSDB. Então, se o Dória resolve sair para um outro partido, porque ele se percebe inviável dentro do PSDB, aí tudo bem, o Bruno Covas vai ter espaço. Mas enquanto o partido tiver com essa cara, com essas lideranças, Covas e Dória vão fazer uma
dobradinha importante para viabilizar a candidatura do João Dória em 2022. Uhum. Na sua opinião, qual vai ser a bandeira principal dos candidatos em 2022? A economia, os costumes? Qual é a bandeira que cala no coração do eleitor brasileiro? Olha, Rodolfo, na ciência política a gente tem um ditado com o qual eu não concordo integralmente, mas é um ditado bastante costumeiro, que é: as pessoas votam com o bolso. Então, me parece natural que, diante de um quadro econômico, de uma situação econômica desfavorável, em que isso pese, né, na cabeça do eleitor, a eleição ela vira um plebiscito sobre o desempenho econômico do incumbente ou do legado, né, da pessoa que está ali. Por outro lado, eu acho que as mudanças tectônicas na política brasileira, elas ainda estão acontecendo, né? Então, da mesma forma como a gente pode olhar para os Estados Unidos e perceber que ali, hoje, entre Biden e Trump, disputam mais do que esquerda e direita, ou mais do que conservadores e liberais, mas sim dois projetos de país. Um projeto secular, laico, e um projeto religioso. Eu acho que isso também tem implicações para a gente poder pensar o Brasil do futuro. Em 2022, é bem provável que essa mesma disputa que a gente vê nos Estados Unidos entre o secularismo e o nacionalismo cristão, eu acho que isso vai estar ainda mais aflorado. Porque, note uma coisa, quando o Bolsonaro foi eleito, ele foi eleito por uma mistura bem desconfortável de forças políticas. Eram lavajatistas, militares, liberais, evangélicos e religiosos de maneira mais ampla e ruralistas, né? Esses 5 grandes grupos que elegeram e viabilizaram o Bolsonaro em 2018. Os lavajatistas... As classes médias urbanas, né? Mas que... Mas eu acho que se identificam muito com o lavajatismo, por exemplo. Tá. Né? Perfeito. Então, qual a impressão que eu tenho? O lavajatismo já foi embora do governo. Quer dizer, todo o discurso moralista, anticorrupção, que animou o Bolsonaro, né, animou o bolsonarismo, ele já foi embora. A gente está diante, aliás, de escândalos cada vez maiores de corrupção envolvendo filhos e tal. Por outro lado, esse eleitorado evangélico, com o passar do tempo, isso é natural na demografia, ele vai se mostrando cada vez mais central. Então, eu tenho a impressão de que o Bolsonaro, que já vem apelando muito para essa dimensão religiosa, messiânica, a própria condução da pandemia, né, teve um véu religioso, a coisa da cloroquina e etc. Então, eu acho que essa vai ser a tônica de 22. Restará à oposição ao Bolsonaro conseguir construir uma narrativa que neutralize essa grande, né, esse grande projeto que o bolsonarismo supostamente representa e consiga trazer alternativas. O que falta hoje à oposição é um gancho. E esse gancho, em 2018, não se foi capaz de achar, né? Nenhum candidato, a não ser o Bolsonaro, oferecia alguma coisa para o eleitor de maneira direta. Talvez o Ciro, lá no finalzinho da campanha, quando ele falou de tirar 63 milhões de pessoas da SPC, ele tenha apontado para isso. Mas, de uma maneira geral, os candidatos estavam completamente perdidos sobre como abordar o eleitor. Então, eu acho que essa vai ser a grande disputa, porque o Bolsonaro, de todos os candidatos possíveis, Luciano Huck, Flávio Dino, Dória, a gente não sabe o que vai acontecer, mas de todos esses candidatos possíveis da eleição de 2022, o Bolsonaro é o único que tem algo concreto, não concreto, né? Não é propriamente um plano econômico, nem tem números, nem nada, mas ele tem um argumento, ele tem uma causa para oferecer. E essa causa me parece passar muito pela dimensão religiosa, porque ela é mais do que evangélica, ela toca, de uma maneira geral, o brasileiro que se identifica com um certo espírito, uma certa ética cristã, e que, de alguma forma, está em jogo nesse relativismo moral que supostamente se instaurou no país nesses últimos anos. Um grande prazer conversar com você. Prazer é meu. Nós conversamos com o Guilherme Casarões, que é cientista político e professor da FGV-EASP.